No Sistema Solar, nós temos 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, com Plutão sendo rebaixado e outros corpos para planeta anão. Só que esse não é o tema. O tema de hoje é sobre planetas hipotéticos, mas especificamente um planeta hipotético. Phaethon, ou Phaethon, é um planeta que ficaria entre Marte e Júpiter. Primeiro, vamos com o nome. Seu nome vem de uma lenda antiga da mitologia grega, onde Phaethon, filho do deus Hélio, pegou a carruagem do pai e seguiu rumo à Terra. Essa carruagem carregava o Sol, e era essa carruagem que faz o Sol andar pelo céu. Pelo fato do filho não conseguir controlar a carruagem muito bem, ele acabou passando muito próximo de algumas vilas e queimou e matou muitas pessoas. Zeus, vendo isso, o castigou e o matou fazendo isso. E essa história se assemelha muito com o que teria acontecido nessa ideia, já que Zeus, nessa ideia, seria Júpiter, que tem esse nome inspirado por Zeus. Ou seja, já entendeu, né? Essa ideia diz que Júpiter provavelmente destruiu esse planeta. Mas vamos com calma. Essa teoria ficou conhecida como teoria da ruptura. Uma teoria que surgiu mais ou menos em 1800, por aí. Ela surgiu principalmente pelo fato de que muitos corpos celestes daquela área do cinturão foram descobertos simultaneamente naquele ano, bem no início do século, para falar a verdade. Ceres sendo descoberto por Giuseppe em 1801, Pallas descoberto por Olbers em 1802, e Olbers, o próprio cara que descobriu Pallas, começou a se convencer de que esses dois corpos eram partes de um sistema, de um planeta que já existiu no passado, que era muito grande e que compunha todo aquele cinturão. As descobertas dos seguintes corpos, Juno em 1804 e Vesta em 1807, colaboraram com a ideia de que existia um planeta lá no meio, com a ideia da teoria da ruptura. O cinturão de asteroides tem entre 1,1 a 1,9 milhões de asteroides acima de 1 quilômetro de diâmetro. Ou seja, são muitos asteroides acima de 1 quilômetro. Para você ter uma noção, os asteroides que extinguiram os dinossauros tinham apenas 10 quilômetros. Então, uns 10 desse aí, provavelmente, extingue a gente? Eu não sei. Não é assim que a matemática funciona. Porém, se todos esses asteroides, de acordo com a matemática, se juntassem em um único corpo, ele teria 4% da massa da Lua. Que a massa da Lua compõe 1,2% da massa da Terra. Ou seja, seria um corpo muito pequeno. E mais da metade desse corpo seria composto pela massa de Ceres e outros corpos grandes dentro desse cinturão. Ou seja, Ceres é o protagonista nisso. Pra você que não sabe, Ceres é o planeta anão, o maior planeta, ou o maior corpo dentro desse cinturão. E ele é um planeta anão e não é um planeta. Ele não é o planeta entre Marte e Júpiter. Porém, eu olhei outros sites e a Wiki dos planetas, uma wiki tipo uma Wikipédia que junta todos os planetas, sendo hipotéticos, não hipotéticos, exoplanetas e tudo mais, calculou para saber quanto seria mais ou menos o seu tamanho, e ela chegou a um resultado diferente, colocando ele maior do que eu coloquei, sendo mais ou menos o tamanho de Marte, com um diâmetro de 6.880 quilômetros, com uma rotação de 2 horas e 30 minutos. Ou seja, seria um planeta com uma rotação muito alta e com um tamanho relativamente grande. Mas isso é uma teoria. E é uma teoria que foi desmentida, provavelmente. Agora, o porquê a gente não leva essa teoria como verdade, diferente até mesmo da teoria da colisão, que é a teoria que fala que a Lua se formou por um planeta que bateu nela? Bem, é isso que eu vou dizer agora. Alguns meteoritos vieram desse cinturão e caíram na Terra ao longo do tempo. E nós pegamos esses meteoritos e estudamos, e percebemos algo curioso entre eles. A formação deles, geológica, não tem nada a ver um com o outro. Se você pega um e pega outro, a formação e tudo mais dele é totalmente diferente. E isso é extremamente difícil quando dois corpos são juntos em um só. Normalmente quando eles se separam, não importa quanto tempo passa,
a formação geológica deles é semelhante ainda tem um resquício de guardado com os dois irmãos. É tipo genética, sabe? Se você pega duas pessoas aleatórias, dá pra saber que as duas são primas, podemos dizer, pela genética. Não importa se eu pegar esse primo e jogar lá longe, deixar ele lá do outro lado do mundo e passar 10 anos, a genética dele ainda assim vai se manter e parecida com a minha. Então dá pra saber que ele é meu primo, mesmo que ele mude, até mesmo de cor de pele, qualquer outra coisa assim, ainda assim, pela genética, ele seria meu primo. Agora, uma pessoa com uma genética totalmente diferente da minha, muito provavelmente não é meu primo. E essa é a ideia por trás do porquê a teoria da ruptura não faz muito sentido. Por quê? Como esses dois meteoritos são diferentes na sua geologia, ou seja, no seu DNA, não tem como eles serem partes do mesmo corpo. Ou seja, muito provavelmente, Phaetonte nunca existiu. Porém, não podemos levar isso como uma verdade absoluta e dizer que ele realmente nunca existiu. A ciência, ela muda e se molda a todo momento. Ou seja, ele pode ter existido, sim, mas muito provavelmente não. Uma alta taxa de que não. Então, por agora, não. Phaetonte nunca existiu e não existiu nenhum planeta entre Marte e Júpiter. Ou seja, o que é aquele cinturão e por que ele está ali? Bem, esse cinturão não é nada mais, nada menos do que o resto da formação do Sistema Solar. Não sei se você sabe, eu fiz um vídeo aqui explicando como, acho que tá por aqui ou aqui, como que é e forma uma estrela. E nesse vídeo é explicado que uma estrela, quando ela está no estado de protoestrela, ela tem um disco de poeira em volta dela. Esse disco, a poeira, começa a se juntar em algumas partes, se tornando alguns planetas lá no canto. E algumas dessas partes acabam se juntando em pequenos corpos, formando asteroides e tudo mais. Essa área específica se juntou, só que teve um corpo celeste que não deixou essa área se formar um planeta e até hoje não deixa. Júpiter não deixa com que os asteroides se juntem em um corpo, ou tentem se juntar, pois a gravidade dele acaba não deixando eles naquele estado. Ou seja, Júpiter está deixando a balança equilibrada. Se ele sumir, muito provavelmente depois de milhões ou bilhões de anos, alguns corpos lá teriam sumido e formado alguns planetas, ou pelo menos um planeta, o que eu acho improvável ser um planeta. E esse é mais um dos planetas hipotéticos. Eu fiz um vídeo explicando sobre Vulcano. Eu vou deixar aqui na tela aparecendo, pois é um vídeo interessante, realmente. Vulcano também é legal, é um planeta hipotético bacana. E eu vim pesquisando bastante sobre esses planetas. Desculpem a demora por fazer vídeos, eu estive muito ocupado, comecei a trabalhar e também o fato de que o Brasil estava na Copa. Infelizmente, a esse ponto, onde eu estou gravando, o Brasil já perdeu a Copa contra a Noruega. Eu não sou um amante de futebol, mas gosto de torcer pelo meu país. Agora, acabou. Eu já imaginava que a gente ia perder, então está tudo bem. Isso não diz nada e eu não deveria parar ou ter parado de fazer vídeo por causa disso. Só estive realmente muito ocupado com algumas coisas. Mas agora eu voltei e eu vou tentar fazer vídeos mais frequentes. Estou escrevendo todos os meus vídeos em um caderno e vou falando para vocês, editando no mesmo dia, postando e indo e seguindo até algum dia isso aqui dar certo ou simplesmente ser um hobby bizarro. É isso aí. Falou.